Opa, galera! Esse vídeo vai ser o resumo do capítulo 3 e o 4 do manhwa chamado Logando 10 mil anos no futuro. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, vai lá assistir para me ajudar. E deixa seu like e se inscreve. Sem mais enrolação, vamos começar. O capítulo 3 começa com o nosso protagonista, treinando no quarto dele, e ele diz que agora ele sabe mais de 200 ataques, e quanto mais ele treina, mais ele se sente forte. Quando do nada a barriga dele começa a roncar, e ele diz que a comida não está nutrindo ele bem, e que provavelmente ele tem que comprar remédios para ter a nutrição que o corpo dele precisa. Mas a família dele não tem dinheiro para comprar esse remédio. A escola dele premia estudantes exemplares com 50 mil reais, então ele decide participar e mostrar o talento dele. Chegando na escola, a aula de hoje dele é de combate. O amigo dele diz que o professor é um marcial de nível 2, só que ele vê que os ataques do professor são muito simples, e que provavelmente os zumbis que ele absorveu são superiores a um marcial de nível 2. O professor chama o aluno mais popular da turma para demonstrar alguns golpes. Eles lutam um pouco. O bonitão fica falando mentalmente o quanto esse professor é fraco comparado aos treinadores da família dele. Então o professor chama alguém para lutar contra o bonitão. Mas ninguém aceita por ele ser o mais forte da turma. Até que o professor percebe nosso prota. Então ele chama o prota para lutar contra o bonitão. Antes mesmo de contar o bonitão ataque sem sinalizar com toda a força dele. Todo mundo fica em choque achando que o prota vai ser derrotado em um movimento. Mas ele simplesmente desvia do ataque e acerta em cheio a cara do bonitão que sai voando para longe. Todo mundo fica assustado com o resultado da luta. Capítulo 4 começa com todo mundo ainda em choque com o que acabaram de presenciar. O professor pede para chamarem uma ambulância para o bonitão. O prota vai até o professor para pedir desculpa por não ter controlado a força dele. O professor diz que tá tudo bem e chama ele para ir na sala dele conversar. Chegando na sala, o prota descobre que o professor gosta de criar bonsai, guarda essa informação. O professor diz que cada um tem seus hobbies e seus próprios segredos. E ele olha para o prota desconfiado que ele está usando algum tipo de droga. O prota diz que não está usando, então o professor diz para ele fazer o teste de status de vida. O prota faz e dá 1,5 de status de vida. O professor fica perplexo com o resultado, e o prota parte para fazer o teste de combate também. Ele então quebra o boneco de teste, e junto leva o bonsai do professor. O professor chora pelo bonsai. Então o professor pergunta para ele qual foi a última vez que ele fez o teste. E o prota responde que foi há 15 dias. Mais uma vez, o professor fica assustado. O professor fica se perguntando mentalmente como o prota quase dobrou o status de vida dele em um mês, sendo que ele demorou uma vida inteira para chegar no nível 2. Ele então lembra do tempo que ele foi para o campo de batalha, que ele era praticamente uma formiga perto daqueles monstros. E aqueles que são capazes de vencer contra esses monstros são os que possuem uma quantidade insana de força. Voltando à conversa dos dois, o professor diz que ele poderia entrar nas melhores classes da escola se ele quisesse. O prota diz que não quer, porque para ele é muito melhor cultiva nos sonhos dele do que na aula. O professor insiste, então o prota diz que vai aceita, mas com duas condições. Ele quer a bolsa marciais e ele quer mais tempo livre. O professor aceita na hora e diz que vai ajudar na bolsa e que vai dar para ele 30 mil reais. E dá para o prota um cartão black que só artistas marciais têm e que pelo menos tem 100 mil reais dentro. O prota sai da sala e o professor comemora por ter um prodígio na escola dele e que finalmente eles terão alguém para ir naquele lugar. Fim, obrigado por assistir. Se você ainda não deixou o like, deixa aí por favor para me ajudar e se inscreve nesse canal. E até a próxima. Tchau!